Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo Reino. Qual é a parte que me cabe neste latifúndio? Talvez você já ouviu essa frase, é uma frase antiga de uma música de MPB, mas não é sobre isso que nós vamos falar. É sobre onde eu e onde você, onde nós podemos nos encaixar no serviço do corpo de Cristo. Eu adoro falar de dons, eu adoro falar de talentos, e a nossa reflexão de hoje está baseada na carta de Paulo aos Efésios. Mas antes, já dá o seu joinha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, se inscreve também nas nossas outras redes. Nós temos no Instagram, pelo Rei, _ pelo Reino, no Spotify, Good Parise, e aqui no YouTube, que você está acompanhando. Segue a gente, compartilha, envie para outras pessoas, seja um missionário, seja uma missionária digital e ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas. Vamos para o vídeo. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. A reflexão de hoje está baseada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo, ou seja, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o objetivo, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu sou apaixonado por esse texto de Efésios capítulo 4, também Coríntios 12, Romanos 12, que são os textos que falam dos dons. Eu amo falar sobre dons, talentos, postos em práticas a serviço do Rei e do Reino. Mas nesse texto, às vezes, pode gerar algumas dúvidas. Quem é apóstolo? O que é um profeta? O que de fato faz um profeta? Quem é o evangelista? Que papel eu posso ocupar e desempenhar no corpo de Cristo? Talvez eu não tenha nenhum chamado. É sobre isso que nós vamos falar. Para ficar mais fácil o entendimento, eu quero contar uma pequena fábula onde cada um dos dons tem o seu papel específico. E aí você pode entender exatamente, de uma forma ilustrativa e lúdica, onde os papéis se encaixam. Em primeiro lugar, é o apóstolo. E aqui eu não vou discutir se existem apóstolos hoje em dia ou não, não é sobre isso que eu estou falando, mas o dom apostólico, que podemos também, em palavras mais modernas, dizer um cara que é, ou uma moça, né? Uma pessoa que tem um dom de empreendedorismo, uma pessoa que vai na frente. O apóstolo é esse. A palavra apóstolo significa enviado. Então, eu quero que você imagine comigo o seguinte cenário. Um grupo de pessoas quer estabelecer uma vila, uma comunidade, um lugar para morar, algumas famílias. E esse lugar é totalmente inabitado, desértico, ou uma floresta, enfim. E eles fazem uma comissão de trabalho de acordo com a necessidade para cada etapa e de acordo com os dons de cada pessoa. E a primeira pessoa, ou as primeiras pessoas enviadas, são os apóstolos. Eles vão abrir o terreno, vão preparar o lugar. Então imagine que esse lugar é uma floresta densa. Então esse apóstolo, ou estes apóstolos, essas pessoas com esse dom apostólico, são os primeiros a serem enviados. Então eles vão lá, vão derrubar algumas árvores, obviamente é uma ilustração, tem que ter as autorizações devidas para fazer esse tipo de situação, mas viaja comigo. Derrubar algumas árvores, usar essa madeira para construir algumas casas, algumas moradias. Eles vão montar uma estrutura mínima de habitação inicial. Enquanto eles estão fazendo esse trabalho, talvez povos vizinhos ali próximos começam a ficar curiosos. Essas pessoas vão até esses povos e vão dizer: em breve aqui vai ter uma vila, nós vamos estabelecer uma pequena cidade e vocês estão convidados a fazerem parte. O apóstolo é o primeiro que vai, é o que abre o terreno, é o desbravador, é o que monta a estrutura inicial e convida algumas pessoas locais para se envolverem nessa missão e nesse projeto. Quando o apóstolo está concluindo o seu trabalho, vamos entender que ele vai partir para uma nova missão, entra em segundo lugar o profeta, que vai falar para as pessoas locais, para os moradores daquela região que têm interesse em participar dessa vila. O profeta, ele vai
confrontar. A palavra, o profeta nem sempre é aquela pessoa que vai prever o futuro. Se você vê o Velho Testamento, a maioria das vezes em que profetas se levantaram, não era de forma preditiva, mas era para contestar a situação atual e alertar o povo que o caminho que estavam tomando poderia ser perigoso. Então esse profeta, na nossa ilustração, ele vai chegar nessa região e vai visitar as vilas e as comunidades próximas e vai dizer: olha, nós estamos montando uma comunidade onde vocês vão ter mais segurança, vão ter habitação de melhor qualidade, vão ter água encanada, vão ter luz, ou vão ter um mercado, enfim. Ele apresenta os benefícios dessa nova comunidade, dessa nova vila, dessa mini cidade, e vai alertar dizendo: o risco de não vir para cá é, supondo a nossa ilustração, estar suscetíveis a animais ferozes na floresta. Vocês estão desprotegidos das intempéries, da chuva, do vento. Então ele vai dizer: quem não vier está sujeito a tais riscos, e quem vier terá tais benefícios. Só que para que você venha, há uma mudança, algumas regras, alguns critérios. E esse profeta já apresenta isso. E esses critérios podem ser um exemplo: você vai ter que tomar as vacinas, ou vai ter que se adequar às regras de vestimenta, enfim. É uma ilustração, imagina junto. O profeta, encerrando a sua missão, vem o evangelista, que é aquela pessoa que com mais fervor e com mais afinco vai convidar essas pessoas e apresentar de fato o plano de moradia de longo tempo nesse lugar. O profeta contesta a situação atual, o evangelista convida e apresenta os benefícios de aceitar esse convite. Entenda que, de certa forma, é uma transição orgânica e cada um se encaixa. E aí, fazendo uma pequena pausa, fala: mas isso não é de fato a igreja. A igreja não funciona assim em blocos. É uma ilustração para que cada papel fique um pouco mais claro no seu entendimento. E o evangelista, ele é essa pessoa com energia, intensidade, paixão e fervor, e que vai convidar e vai apresentar de maneira convincente e esclarecedora os benefícios de vir morar nessa vila. O evangelista, vencendo o seu trabalho, concluindo a sua missão, entra o pastor, o cuidador. O pastor é aquela pessoa que, ao receber os novos membros, vai identificar quem precisa de cuidados. Vamos partir do exemplo que essas pessoas estavam morando em condições subhumanas nessa floresta. Então vão ter pessoas que vão precisar de cuidados médicos para o corpo, para alguns machucados, algumas feridas, algumas cicatrizes, e outras de tratamento de doenças, sei lá, como viroses, bactérias, enfim, riscos inerentes a essa vida desprotegida da vila. E o pastor é essa pessoa que se envolve no cuidado. E esse cuidado não acaba, esse cuidado é eterno. E a partir do momento que esse pastor vai cuidando dessas pessoas e sarando essas pessoas, ele vai envolvendo essas pessoas a cuidar das novas que vão chegar. E o mestre é aquela pessoa que vai trazer o conhecimento mais detalhado, ensinando cada novo morador da vila como se proteger dos eventuais riscos de quem está fora da vila, como cuidar desses novos moradores dessa cidade, como capacitar novos apóstolos, novos profetas, novos evangelistas, novos pastores, inclusive novos mestres. Entenda, essa é uma fábulazinha quase que infantil, mas que te explica de uma forma lúdica onde cada função se encaixa. E aí a pergunta final é: qual é o mais importante? E eu acredito que você deve ter chegado à mesma conclusão que eu. Todos são de igual importância, porque cada um na sua esfera, executando o seu trabalho, colabora para o bem do grupo. E é essa a vontade de Cristo, que nós possamos colocar em prática os nossos dons a serviço uns dos outros, de forma a nos suportar. Esse texto diz: suportando uns aos outros, não no sentido da tolerância, mas no sentido de dar suporte, de dar o ombro para a pessoa se apoiar, suportando uns aos outros, edificando uns aos outros, para que todos cresçam à medida da maturidade. E por que crescer na medida da maturidade? O texto conclui dizendo: para que não sejamos mais jogados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina e pela artimanha de homens astutos que induzem ao erro. Deus tem um plano muito claro para as nossas vidas,
Esse plano é nos resgatar desse risco e trazer para essa cidade segura, e dentro dessa cidade nos potencializar a fazer o mesmo pelos outros. Se você já foi resgatado, se você já foi resgatada por Deus e está morando nessa cidade segura, ponha em prática aquilo que Deus pôs na sua vida, porque com certeza existem pessoas à sua volta precisando daquilo que já tem em você. Que Deus te use, que Deus te abençoe, que Deus potencialize os seus dons para a honra e glória do santo nome dele. Vem para a vila, vem para a cidade. E se essa mensagem falou com você, envia para alguém, compartilha. Vamos multiplicar o conhecimento. Conhecimento dividido é conhecimento multiplicado. Pelo Rei e pelo Reino.